dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. E seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quinta-feira. Nós estamos avançando no mês de abril, mês em que estamos estudando sobre a temática Seja Inesquecível. E você que está aqui nos acompanhando, e você quer ser inesquecível, eu quero dizer para você que você precisa fazer a sua inscrição do canal, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, de comentar e de compartilhar, porque diariamente aqui no Acordando para o Propósito nós estamos fornecendo para você ensinamentos bíblicos, reflexões bíblicas que abençoam a sua vida, abençoam a tua jornada, o teu propósito aqui nessa terra. E nesse mês de abril, como eu falei, nós estamos tratando sobre a temática Seja Inesquecível. São qualidades, são atitudes, são aspectos bíblicos que nos mostram como que nós devemos nos portar nesta vida para poder nos tornarmos uma pessoa inesquecível. Para que isso? Para que o nome de Deus venha a ser glorificado através da nossa ação diária, da nossa vida aqui nessa terra. Por isso, hoje eu quero tratar com você sobre uma coisa muito importante. Isso é comprovadamente, biblicamente, como algo expresso no texto da palavra de Deus. E você já viu algumas coisas aqui que foram apresentadas qualidades de homens de Deus que fizeram com que esses homens se tornassem inesquecíveis. E hoje eu quero falar com você sobre um homem que com certeza você já ouviu falar, talvez muitos aqui já até estudaram sobre ele, e tem ele como um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Davi, o rei Davi. E por que eu quero falar de Davi? Eu quero falar de Davi por algo muito específico aqui, e aí você vai entender a minha construção. Veja, Davi, ele teve vários ofícios na sua caminhada, vários ofícios. Mas é muito bom destacar aquilo que Davi fez antes de ele ascender ao trono em Israel, antes de acontecer o que nós vamos ler aqui já já. Por que eu falo dessa trajetória de Davi como algo importante? Porque para você se tornar uma pessoa inesquecível, você precisa ter uma trajetória. Você já viu aqui, você precisa construir uma história, você precisa fazer com que cada passo da sua vida seja compreendido como uma grande oportunidade dada por Deus para você marcar um tempo, para você marcar a sua geração. E aí, como eu disse, Davi, mesmo antes de ascender ao trono, tem muitos reflexos sobre a vida de Davi que nos mostram o porquê Davi construiu uma história e se tornou inesquecível. Davi ele servia no campo, cuidando ali dos negócios da sua família, cuidando de ovelhas, cuidando dos trabalhos que eram designados pelo seu pai. Davi vai ser ungido rei, ali ainda garoto, ele vai ser escolhido para um grande chamado, mas ele vai passar por muitas situações antes de ascender ao trono e antes de ratificar a sua vida no trono. E aí, obediência, honra são marcas da vida de Davi que chamam a minha atenção para poder a gente ter essa compreensão de que ele foi um homem inesquecível. E aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, capítulo de número 5. O versículo é o de número 12. Eu vou estar lendo aqui na versão NVI, nova versão internacional, e depois vou ler em outra versão para poder você entender o que eu quero falar com você nesse dia aqui no Acordando para o Propósito. Diz assim, segundo Samuel, capítulo de número 5, o versículo é o de número 12, diz assim, então Davi teve certeza de que Deus o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando. Agora, veja isso, prosperando por amor de Israel, o seu povo. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Eu li aqui na NVI. Eu estou também aqui com a nova versão transformadora,
a NVT. Ela diz assim: e Davi compreendeu que o Senhor havia confirmado como rei em Israel e exaltado o seu reino por causa do seu povo. Eu quero que você entenda aqui. Davi aqui, ele está sendo ratificado no trono de Israel. Ele aqui, como essa versão diz, duas palavras que eu posso apontar para você aqui que são importantes. Davi está sendo confirmado como rei, então a ideia de ser estabelecido como rei. Aqui a autoridade de Deus sendo concedida a ele como rei. 2, ele é exaltado no seu reino. O reino aqui representa o fator da administração, da gestão de Davi em relação àquilo que Deus lhe confiou. Então, uma coisa é ser confirmado como rei, outra coisa é ser exaltado no seu reino. O reino dele está sendo exaltado, está sendo mais do que a confirmação propriamente da função, mas aquilo que Davi fez está sendo exaltado, está sendo dado notoriedade por parte do Senhor para Davi. Aí você se pergunta, por que isso? Como que Davi teve essa compreensão? Da onde ele chegou no porquê dessa compreensão? Davi ele compreendeu que o Senhor, primeiro, algo que vem de Deus para a vida dele e para o reino dele. Agora, o motivo está aqui. Ele foi confirmado como rei em Israel e exaltado o seu reino por causa do seu povo, por causa do seu povo. Aqui na versão NVI a gente leu que ele estava prosperando por amor de Israel. Então, na verdade, tudo que Davi estava vivendo tinha uma relação muito clara com a vontade de Deus para Israel. Então, Davi não está aqui sendo exaltado, confirmado no reino, só porque ele era um homem segundo o coração de Deus, ou porque ele era um homem que tinha uma trajetória maravilhosa, uma trajetória de servir na sua família, de servir a Saul, de ser alguém que honrou Saul mesmo quando Saul, em regra, não merecia nenhum tipo de consideração, mas Davi ele honrou por conta da posição de Saul. Então Davi é um homem que teve uma trajetória louvável, mas aqui o significado da honra de Davi recebida por Deus, da confirmação, da exaltação do seu reino, está sendo relacionada pela causa do povo de Israel. O que eu quero dizer para você aqui é que quando nós lutamos pelas causas do reino, nós nos tornamos inesquecíveis. Você deve estar se perguntando, mas o que tanto Davi fez? Você precisa lembrar, esse Davi aqui, narrado no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 5, é o mesmo Davi do primeiro livro de Samuel, lá no capítulo de número 17. O Davi, jovem, que vai enfrentar Golias, um guerreiro filisteu, em prol do povo de Deus. Então Davi, ele sempre se preocupa com aquilo que diz respeito à vontade de Deus e com os interesses do povo de Deus. Então, quando Deus confirma, e Davi tem essa compreensão de que o Senhor havia confirmado ele como rei e exaltado o seu reino, ele entendeu, foi por causa do seu povo, foi por causa do seu povo. Isso daqui tem resultados grandiosos e eu posso provar para você por que Davi se tornou um homem inesquecível, por que a vida de Davi marca um cenário de exaltação, de torná-lo alguém memorável na história de Israel e de toda a história, porque Davi, obviamente, é citado como um grande rei na história de muitos e muitos lugares, sendo lembrado por muitas e muitas pessoas. Aí eu queria que você aí anotasse isso e depois você pode ler com calma. Eu vou só trazer para você aqui alguns aspectos interessantes. Então anota aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 29, o versículo de número 28. Ele traz para a gente algumas situações relacionadas aos últimos dias de Davi, falando sobre como que Davi faleceu. Aí eu vou elencar aqui para você, se você tiver uma caneta, você pode anotar, você pode fazer com que isso se torne notório para você entender o porquê Davi foi esse homem inesquecível.
Veja aqui o que a Bíblia fala. Davi, ele faleceu, número 1, feliz. Davi faleceu feliz, uma vida de felicidade. 2, Davi faleceu estando realizado. Aquilo que Deus fez na vida de Davi fez com que ele estivesse nos últimos dias de sua vida e após ter falecido, ser dito como um homem realizado. A Bíblia fala que ele viveu os seus últimos dias em boa velhice. O que é boa velhice? É alguém que vive a fase mais aguda da vida, a fase mais longeva da vida, não como alguém que está mais tropeçando diariamente, na fadiga. Não, boa velhice. Davi viveu a última fase da sua vida de maneira que houvesse interesse para aquele período da vida dele. Por certo, uma velhice boa, boa velhice. Aqui também fala que Davi, ele faleceu com vida longa. Então Davi viveu bastante tempo. Isso representa que a boa velhice de Davi tem relação com essa quantidade de dias. E ele viveu a quantidade de dias vivendo bem, porque não basta ter uma vida longa se você não vive uma boa velhice ou boas etapas da vida. Agora, número 5, vai dizer que Davi esteve ali nos últimos dias de sua vida, cercado de respeito de todos. Isso aqui representa que Davi foi inesquecível, por conta do respeito que lhe era dado, do respeito que era colocado diante da figura de Davi, como pessoa, como rei, e por conta do seu reino, cercado de respeito de todos. Davi, um homem respeitado. E aqui 6, ele esteve nos seus últimos dias e faleceu com grande riqueza. E eu acrescentaria que tudo isso aqui que Davi teve nos últimos dias da sua vida, atribui a ele como um homem inesquecível. Por quê? Porque Davi escolheu lutar pelo povo de Deus, escolheu lutar pelos interesses do povo de Deus. Ele escolheu fazer aquilo que agradava a Deus. Quem se preocupa com aquilo que é a vontade de Deus, tenha certeza, vai se tornar uma pessoa inesquecível. E eu diria que tudo isso que eu falei aqui, que ele faleceu feliz, realizado, boa velhice, vida longa, cercado de respeito de todos, grande riqueza. Isso aqui representa um legado. Davi viveu o seu propósito e deixou um grande legado. Davi deixou um grande legado. O legado é quando nós vivemos o nosso propósito e a gente consegue alcançar a vida de outras pessoas através daquilo que a gente realizou no nosso propósito. Atos dos Apóstolos vai falar sobre essa questão relacionada à vida de Davi como alguém que cumpriu o seu propósito na sua geração. Isso é muito interessante a gente pensar como o fato de nós cumprirmos o nosso propósito, e eu vou segurar isso aqui porque nós vamos tratar isso em outro momento, faz com que a gente se torne inesquecível. Davi é alguém que cumpre esses requisitos. Então Davi, ele compreendeu que ele havia sido confirmado como rei, que o seu reino tinha sido exaltado. Por quê? Por causa do seu povo, por causa do povo de Deus. Davi lutou pelo povo de Deus, lutou pelos interesses do povo de Deus, estabeleceu um reino digno de ser exaltado e, portanto, Davi se tornou um homem inesquecível. Você quer ser uma pessoa inesquecível? Lute por aquilo que é a vontade de Deus. Mateus 6,33 é muito narrado, muito citado. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que o homem precisa para se tornar alguém inesquecível, alguém que marca a história, alguém que faz com que o nome do Senhor seja glorificado, ele busca em primeiro lugar a vontade do Senhor Jesus Cristo e a vontade do Senhor para o seu povo. Luta pelos interesses do povo de Deus. E por isso, quando eu falo de Mateus 6,33, eu penso sobre aquilo que é narrado anteriormente. Você não precisa ter falta de nada, você não precisa se preocupar com as questões minuciosas da vida no sentido do cuidado de Deus. Ok, você deve ter ali o seu exercício diário de fazer aquilo que é necessário, mas sem se preocupar
e achar que tudo você vai dar o resultado. Tudo é você quem vai realizar. Não, Deus é quem realiza coisas fantásticas e maravilhosas que estão além do nosso controle. Por isso, lute pela vontade de Deus, pelos interesses de Deus e pela vontade de Deus para o seu povo. Se você lutar pelos interesses do povo de Deus, por uma causa do reino, tenha certeza, tudo vai ser diferente e você vai se tornar uma pessoa inesquecível. Esse foi o Acordando para o Propósito de hoje. Eu espero que essa palavra tenha encontrado habitação no seu coração. Para quê? Para que ela possa gerar bons frutos na tua vida. Que você tenha uma quinta-feira rica e abundante da presença de Deus. Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito. Eu te vejo amanhã, querendo Deus. Forte abraço.